Você já pensou no quanto Deus está demorando em algumas coisas das quais você necessita? Quando na verdade Deus ele só está trabalhando. É sobre isso. Esperança. Hoje é o nosso 8º dia de uma jornada, em uma caminhada de 21 dias para nos reconectar ao propósito de Deus. Hoje nós vamos falar sobre esperança. Eu quero começar fazendo uma pergunta. O que é esperança? E qual é a diferença entre motivação, entre otimismo e esperança? Eu preciso te dizer que esperança, segundo a Bíblia, é acreditar nas promessas de Deus. É não olhar para as circunstâncias, é não olhar para o que está acontecendo agora, é não nos perdermos no contexto da nossa história hoje. Esperança é acreditar que existe um propósito, que existe algo de Deus que ainda está acontecendo. Talvez nós não estamos enxergando, mas Deus está escrevendo. Otimismo fala daquilo que eu vejo, como se eu estivesse vendo algo ali pronto para acontecer, e aí eu digo, agora vai dar certo. Isso é otimismo. Mas esperança é acreditar nas promessas de Deus para as nossas vidas. E eu quero te convidar a ler Jeremias, no capítulo 29, apenas o versículo 11, que diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Ei, Deus pensa sobre nós. Deus pensa sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E olha só o que ele diz. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Nesse momento aqui, o povo de Israel, ele passava por um momento difícil. Ele precisava ali enfrentar algumas batalhas. E aí Deus, ele se levanta ali para trazer paz ao coração daquele povo. Porque diante de toda aquela circunstância, diante de todo aquele movimento, Jeremias, ele traz essa palavra ao povo, para que o povo não se submeta aos propósitos da Babilônia. E aí é onde Deus ele traz isso, para que Deus ele convida o povo a estar nesse lugar, de viver aquilo que ele tem sonhado, não olhando para as circunstâncias. Talvez hoje você esteja nesse lugar de uma dificuldade, de uma guerra, de uma luta, de um diagnóstico. Talvez você esteja vivendo os dias mais difíceis da sua vida. E aí você começa a pensar sobre uma promessa que Deus, que a Bíblia já liberou sobre a sua vida. E aí você começa a olhar para o cenário e você começa a dizer, isso nunca vai acontecer. Isso nunca, o meu tempo já passou. Isso nunca vai acontecer. Eu quero te dizer que quando nós pensamos assim, nós estamos bloqueando as promessas de Deus. Nós não estamos tendo esperança. Nós estamos olhando somente para os fatos. O método ARE, ele vem exatamente para nos levar para esse lugar. Nós precisamos analisar aonde foi que a minha esperança se perdeu. Foi alguém que falou, foi uma palavra, eu deixei de orar, eu deixei de agradecer, deixei de entrar nesse lugar, eu me permiti que as circunstâncias me roubassem desse lugar. É sobre isso, é analisar aonde a minha esperança ela foi perdida, o que eu coloquei no lugar da minha esperança, da minha confiança em Deus. Abraão, ele confiou em Deus. A esperança de Abraão naquilo que Deus havia dito, quando não havia possibilidades nenhuma de gerar filhos por causa da sua idade,
porque Sara foi estéril a vida inteira e ainda estava na idade de velhice. Mas ele acreditou. Isso é esperança, é você acreditar no propósito de Deus para as nossas vidas. E o reconectar, ele nos chama para esse lugar, onde nós precisamos estar nos reconectando à promessa, trazendo essas palavras para as nossas vidas. E quando nós estamos nesse lugar de entender de que Deus é a nossa esperança, de que Ele permanece vivo e de que a palavra dele ela não muda, mesmo que os cenários estejam totalmente ao contrário, mas ela não muda. Analisar, reconectar e impactar uma vida onde Deus é o Senhor e que através das nossas vidas nós possamos mudar outras pessoas. E é isso que o Senhor nos chama para fazermos. Então eu preciso te dizer, Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. E se você está nesse lugar, eu te convido a se reconectar com o Senhor. Vai lá naquela agenda, escreve qual que foi que você perdeu, qual a promessa que você abandonou. Coloque lá, escreva e ore ao Senhor, pedindo ao Senhor que traga isso novamente para você. É sobre isso. Talvez hoje, o que você está vendo como portas fechadas, Deus enxerga possibilidades. Nem sempre uma porta fechada é um empecilho. Muitas das vezes, a porta fechada, ela está sinalizando um novo recomeço em Deus. E é exatamente sobre isso. O método ARE, analisar, reconectar e impactar, ele nos coloca nesse lugar. Deus, ele não trata somente os sintomas. Deus, ele transforma a raiz. Eu preciso trazer isso sempre à minha memória. E é exatamente sobre isso. Esperança fala de Deus. Esperança fala de impossibilidades humanas, mas possibilidades de Deus. Porque quando eu enxergo, eu acredito, nós estamos falando de otimismo. Agora, quando o cenário é totalmente adverso e eu continuo acreditando, isso fala de esperança. Isso é Deus em ação. O Senhor Jesus possa nos levar todos os dias a essa caminhada de esperança. Deus, ele continua sendo o mesmo. Se Deus, ele está escrevendo a sua história, então por que a gente insiste em colocar um ponto final? Quando na verdade Deus só colocou uma vírgula. Ele só está consertando o cenário. Ele só está colocando em ordem aquilo que nós desfizemos ou os atalhos que nós tomamos errados por acreditar em outras coisas, por acreditar na nossa possibilidade de resolver as coisas. Não é um ponto final. Não coloque um ponto final onde Deus continua escrevendo a história. Se essa palavra ela falou ao seu coração, eu quero que você curta. E se o Espírito Santo falou ao seu coração sobre alguém que precisa dessa palavra, compartilhe essa palavra com essa pessoa. Faça com que essa pessoa ela entre nesse lugar de analisar aonde a esperança foi perdida, de se reconectar com a verdade de Deus. Não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas a palavra que Deus tem para você hoje é Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Nós esperamos que o Senhor nos dê coisas boas, e é exatamente sobre isso. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu te aguardo amanhã para o nosso próximo vídeo, nosso 9º dia de caminhadas, 21 dias de caminhadas conectados, restaurados para viver o
propósito de Deus para as nossas vidas.